Salve, torcida vascaína, Helder Fleury falando. E o assunto do vídeo de hoje é elenco do Vasco para 2025. Precisamos reforçar pontualmente posições específicas ou precisamos remontar completamente o time para o ano que vem? Vamos debater esse elenco, mas antes de começar a falar sobre o elenco do Vasco, sobre o assunto do vídeo, vou pedir para você que está assistindo o canal, que gosta do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, já deixa um like aí no comentário, dá uma força para o canal crescer. A participação de vocês é fundamental, sem ela o canal não vai crescer. E eu estou tentando trazer aqui conteúdos e possivelmente, dentro da disponibilidade, vídeos diários sobre o Vasco. Mas falando especificamente agora sobre o elenco do Vasco, né, para 2025, fazendo uma projeção, considerando que temos contratos de jogadores, jogadores voltando de empréstimo, possíveis reforços ou não, jogadores voltando de departamento médico, colocando essa galera junto, jogadores subindo da base também. O que a gente vai precisar fazer? Reforçar? Escolher posições? Reformar o time todo, remontar quase do zero? Bom, comentar aqui especificamente, né? Começar falando aí sobre goleiro. Eu acho que nessa posição, esse ano a gente está bem servido. A gente tem Léo Jardim, que é um goleiro de nível de seleção brasileira. Na reserva dele, e com o contrato ainda em vigor, na reserva dele a gente tem o Kehler, que também é um goleiro experiente. E Felipe Gabriel como terceiro goleiro, que é um goleiro jovem de seleções de base, um goleiro que tem um futuro muito grande pela frente. Falando do Léo Jardim, é um jogador titular que praticamente não desfalca o Vasco. Foram raros os jogos em que o Léo Jardim não pôde jogar. Então é um goleiro muito confiável. Tem um problema de contrato com ele. O contrato dele acaba no final do ano que vem. Inclusive, tem que ser uma prioridade do Vasco, já no começo do ano, renovar o contrato do Léo Jardim. Tá? Por que isso não acontecendo? No meio do ano ele já pode assinar pré-contrato com outro clube. E aí vai começar a ter uma situação muito desgastante sobre o Léo Jardim, renovar contrato, não renovar contrato, conversa com o empresário, propostas chegando. E a gente não quer viver esse tipo de desgaste, né? Então o Vasco tem que, já no começo do ano, uma das prioridades, acabando o campeonato, é renovar o contrato do Léo Jardim. Mas temos o goleiro titular para o ano que vem. Goleiro reserva, o Kehler, eu não acredito que vá ficar no Vasco. Ele é um goleiro do Internacional, que está emprestado para o Vasco. Vale lembrar que quando o Kehler renovou o contrato lá com o Internacional, um contrato longo, ele era titular, era um jogador valorizado lá. Inclusive, na época, o Vasco queria aportar um dinheiro alto para tentar comprar ele, na época da 777 ainda, não conseguiu, ele renovou o contrato lá. É um jogador que tem um salário certamente alto, e o Vasco, pelo que eu me lembro das notícias da época, ele assumiu 100% dos salários do Kehler para trazer ele por empréstimo. Não acredito que nessa condição que estamos agora o Vasco vai querer renovar e continuar pagando o salário alto do Kehler. Então é um jogador que não deve ficar. Acho que o Vasco, um jogador que não joga praticamente, né? O Vasco vai optar por economizar esse dinheiro. Além disso, o próprio Kehler não deve querer ficar, porque ele vai querer jogar em um time em que ele tenha espaço para ser titular, e ele tem vaga certamente em outros times da Série A por aí. Bom, então, considerando o Léo Jardim tem contrato, vai ficar. O Felipe Gabriel, uma promessa da base. Então acho que, como um garoto da base, seria bom ter um outro goleiro na reserva. Então nessa posição acho que o Vasco pode contratar um goleiro, sim, para ser uma sombra ali do Léo Jardim, não deixar tudo em cima de um jogador muito jovem. Mas provavelmente tem que buscar uma opção que seja mais dentro do orçamento menor que a gente vai ter para 2025, né? Então não é uma posição que preocupa tanto, mas é bom não relaxar demais, porque tem final de contrato do Léo Jardim, possivelmente a saída do Kehler. Então a gente tem que, nessa posição, prioridade, renovar o contrato do Léo Jardim, prioridade número 1, e depois buscar um goleiro que possa ser uma reserva confiável para o Léo Jardim. Falando agora da lateral direita, a gente tem um jogador titular, que é o Paulo Henrique. Particularmente eu gosto muito do Paulo Henrique. Ele joga em uma posição em que
é carente no futebol brasileiro e até na seleção brasileira. A gente tem dificuldade de encontrar laterais dos times mais ricos do país. Também não tem laterais incontestáveis. E o Paulo Henrique é um jogador que ele tem uma boa força física para chegar na frente. Ele consegue quebrar linhas ali com bons dribles. Ele é um jogador que recompõe muito rápido. Dificilmente algum jogador... O Vasco toma um contra-ataque pelo lado direito, porque ele sempre chega muito rápido para cortar. Então é um jogador que, para mim, dentro do que temos na posição do país, ele está excelente. É o segundo maior ladrão de bolas do Campeonato Brasileiro. Jogador que tem contrato aí por alguns anos nessa posição, então a gente está garantido. Lateral direita reserva seria o Puma Rodrigues, que vai ter também uma questão de contrato. O contrato do Puma Rodrigues também se encerra no final do ano que vem. Aliás, uma coisa que eu não entendi, por que o Paulo Brax, na época, comprou vários jogadores, na época com capital da 777, gastou dinheiro, comprou os jogadores e assinou contratos só de 3 anos. Então a gente fica com vários jogadores aí com essa questão de contratos encerrando, renova, não renova. É um problema, né? Uma coisa que ficou meio difícil de entender. O Puma Rodrigues eu acredito que vai receber proposta, um jogador que ele é valorizado, ele é da seleção uruguaia, ele joga numa posição carente, é um jogador que disputou a última Copa do Mundo, quer dizer, um jogador que tem já uma experiência e joga numa posição carente, como eu falei antes, em que o mercado todo está procurando. Ele agora ganhou até uma nova vantagem, vamos dizer assim, que ele também está jogando como numa segunda linha ali. Um jogador que bate bem na bola, tem um cruzamento legal e até nos últimos jogos melhorou defensivamente. Então eu creio que ele vai receber uma proposta nessa janela e eu acho que o Vasco não vai fazer força para segurar ele se a proposta for boa, óbvio, né? Mas não sendo assim, eu não reforçaria nossa posição. Acho que é uma posição que a gente está tranquilo ali, com PH, com Puma. Tem um Paulinho, garoto da base aí subindo, que é um jogador que tem uma qualidade técnica, embora tenha vivido problemas físicos aí nas últimas temporadas. Poderia fazer o terceiro jogador ali, então nessa posição não buscaria reforços, a não ser a loja em caso da eventual saída do Puma Rodrigues. Também buscaria renovar o contrato do Puma, tá? Lógico que tem que considerar o salário dele, mas buscaria renovar. Eu acho que dentro do mercado que nós temos de lateral, ter o Puma Rodrigues ali é uma opção boa que eu não gostaria de abrir mão. Pensando na lateral esquerda, na lateral do outro lado, temos um titular, Lucas Piton, que é um jogador de altíssimo nível, vem convivendo aí nos últimos jogos com dificuldades defensivas. Na verdade, ele sempre teve dificuldades defensivas toda a carreira, porém parece que piorou nos últimos jogos. Mas ofensivamente ele é um jogador muito bom, um jogador que tem um bom porte físico, ele tem um toque de bola muito refinado, a saída de bola do Vasco qualifica com o Lucas Piton, porque dificilmente ele erra um passe, ele sempre procura bem uma tabela e tem um cruzamento assim excepcional. O cruzamento dele é um dos melhores, tanto que é o lateral que mais tem cruzamentos certos no país. Já na segunda temporada foi assim em 2024, tem sido assim também em 2025. É um jogador que tem cidadania europeia, ele tem contrato longo com o Vasco, ainda é jovem, tem cidadania europeia, então possivelmente pode também receber alguma proposta aí na janela. Vamos ver o que vai acontecer. Essa questão da marcação dificulta um pouco para ele no mercado europeu, mas ainda assim, colocando todos os atributos envolvidos, é um jogador que sempre está envolvido em possíveis propostas, né? Mas, considerando a permanência do Lucas Piton, temos o titular garantido. Leandrinho, o garoto da base, que tem mais força física que o Piton, consegue fazer melhor o corredor, consegue defender melhor que o Piton também. Tem um drible assim contra um pouco melhor, joga nas duas, porém não tem a técnica tão refinada quanto a do Piton para passe, para cruzamento. Lógico, ainda é um jovem, ainda tem muito a evoluir, mas eu acho que é uma posição que a gente está garantida e eu ainda renovaria o contrato por um ano, pensaria, pelo menos estudaria essa possibilidade de renovar o contrato com o Vitor Luiz, que foi um jogador experiente e que todas as vezes que entrou deu tranquilamente conta do recado. Defensivamente ele tem uma boa marcação, ele conhece bem o setor, né?
É um jogador que bate bem na bola também, quando sobe consegue fazer bons cruzamentos. Não tem a mesma técnica que o Piton, não tem a mesma velocidade que o Leandrinho. Mas para um terceiro reserva, para jogar em momentos específicos, confio nele. Eu acho que ele bateu um pênalti importantíssimo e com muita tranquilidade lá contra o Atlético Paranaense. Buscaria também renovar com ele, ficaria com essas três opções. Também é uma posição que não contrataria jogadores. Agora, a defesa de área é um setor crítico sensível para a gente pensar. A gente tem o João Vitor, que é um titular absoluto ali, um jogador que pode, que para 2025 certamente será um pilar dessa defesa. O zagueiro pela direita, muito rápido, boa técnica, sobe bem para o ataque, boa bola aérea, tem um pouco de nervosismo exagerado em alguns momentos do jogo, mas as qualidades dele ultrapassam e muito os possíveis defeitos, né? Também é um jogador que pode receber proposta na janela, tá? Um jogador jovem com experiência europeia, também é um ativo que pode receber propostas na janela e tem a possibilidade aí de, dependendo da proposta, não permanecer no Vasco. Mas vamos considerar que ele vai ficar, tem contrato longo com o clube. O Vasco, inclusive, não pagou, acho que a última parcela ainda de compra do João Vitor, ainda vai pagar, enfim. Pela esquerda nós temos Léo, né, que é um zagueiro muito contestado, um zagueiro que também está em final de contrato, ano que vem é a última temporada dele, mais um desses jogadores do Paulo Brax, que foi comprado com contrato de 3 anos. Última temporada dele, particularmente eu acho que o Léo não é um jogador ruim para se ter no elenco, ele faz a zaga pela esquerda, ele faz a lateral esquerda também, porém não para ser titular. E aí a gente tem que pesar, né, se vale a pena manter um jogador caro para ser um reserva. O Léo é um cara que oscila ótimas partidas e partidas muito ruins, só que as muito ruins do Léo são tipo muito ruins mesmo, tipo partidas em que ele vira um destaque negativo, ele entrega os jogos, ele não sabe só jogar mal, ele tem que ser o pior em campo. Esse é um problema. Eu acho que o Léo tem as ferramentas para ser um bom zagueiro, ele tem velocidade, ele tem técnica, ele tem uma força física ok, mas a cabeça dele é muito complicada, cara. Ele se entrega demais nos jogos, ele fica pressionado, ele não sabe o que fazer, aí dá passe errado, aí marca errado, aí se posiciona errado. Mas eu acho que como um reserva pela esquerda, poderia ser, também não duvido que ele seja, mas também não duvido que ele seja envolvido em alguma negociação aí no começo dessa temporada, até pelo final de contrato chegando. Michael é um jogador que tem contrato, que inacreditavelmente eu acho que renovou um contrato longuíssimo aí com o Michael, até dezembro de 2025, podendo ir para até dezembro de 2026. Não tem nenhum sentido, tem coisas que é difícil de entender que o Vasco faz. Jogadores que o Vasco compra com alto valor, assina contrato curto, jogador que não tem valor de mercado, que está encostado, assina contrato longo, né? É muito complicado de entender, mas o Maicon deve ficar. Então teremos essas três posições. Temos ainda aí como zagueiro no elenco o Rojas, que é um jogador caro, dizem que recebe 400 mil por mês, vai voltar certamente para o River Plate. O River Plate não vai querer ele, vai mandar para outro time, mas no Vasco não vai ficar, não pode ficar, né? Isso é uma loucura se ele ficasse no Vasco. Então o Rojas vai sair e temos os garotos também subindo, o Lincoln e Luiz Gustavo. O Lincoln zagueiro canhoto, alto, forte, o Lincoln um zagueiro que joga pela direita. Dois bons garotos, mas são garotos, né? Então nitidamente essa é a posição mais sensível e que o Vasco precisa contratar. O ideal seria contratar 2 jogadores, né? 2 zagueiros para a posição, um para a esquerda, um para a direita, e que possam dar uma tranquilidade maior de elenco, até porque é uma posição que tem muitos desfalques. Mas eu não acredito que vai acontecer. E para contratar 2 porcaria também, é melhor contratar um só. Já foi difícil, nessa janela eu não consigo contratar nenhum. Então tem que contratar, pelo menos que contrate um bom para fazer uma dupla ali com o João Vitor, né? E a gente ter uma zaga mais confiável. Então, um zagueiro pela esquerda, eu acho que é uma das posições cruciais para o Vasco para 2025. Tem que buscar esse jogador, que seja uma busca inteligente, não precisa ficar viajando como foi na última janela, tentando Tolói, Sérgio Ramos, Pepe, jogadores caríssimos e que obviamente não seriam contratados,
e enquanto boas opções do mercado, ninguém procurou. Né? Então, dessa vez vamos buscar boas opções. Acha um zagueiro pela esquerda que possa jogar ali com o João Vitor, que é uma das contratações cruciais que nós temos aí. Então, para o sistema defensivo, eu buscaria com a saída do Kehler, um goleiro reserva para o Léo Jardim, e um zagueiro pela esquerda para ser titular. Seriam só esses dois reforços, logicamente desconsiderando eventuais saídas por transferências. Nesse caso, aí sim teria que buscar mais jogadores. Tem também o Capasso voltando lá de empréstimo do Olímpia. Eu não acho que o Capasso mudaria nada no Vasco, é um jogador que também não tem nível para ser titular, um jogador bom só na bola aérea ofensiva, faz muito gol de cabeça, falar isso fragiliza muito, então seria mais um para ficar na reserva ali. Então, se realmente o Olímpia não comprar ele, possivelmente vai comprar, porque parece que ele está barato e está vindo bem lá, é o caso de o Vasco tentar um outro empréstimo com ele. Buscando agora o meio de campo. Na posição ali de volante, com a volta dos jogadores, a gente tem muitas opções por ali. Né? Então nós teremos ali, com a volta dos lesionados, né? A gente tem ali o Hugo Moura, o Matheus Carvalho, Paulinho Paula, Jair, o garoto JP, que entrou bem em várias partidas. Temos possibilidade de subida de jogadores da base, o Lucas Eduardo, o Matheus Ferreira, bons volantes também na base. O próprio Maxime Domingues, ele é um volante, meia volante, também joga por ali. Temos o Sforza, o argentino Juan Sforza, que também é um volante. E temos Pablo Galdames, né? Pablo Galdames é um jogador caro, ganha cerca de 500, 600 mil reais. Com contrato no final, não vai ficar, não tem sentido ficar, ainda que tenha feito uma boa partida agora contra o Bahia, mas pesando aí os prós e os contras, tudo que tem envolvido com o Pablo Galdames, tem que sair para fazer uma economia de elenco. A gente poderia projetar ali o Moura e Paulinho Paula como a dupla titular do Vasco, eu acho que é uma boa dupla, né? Temos também ali o Jair e o Matheus Carvalho como uma segunda dupla. Acho que teria essa possibilidade, que também seria uma boa dupla, hein? Também seria uma boa dupla. O Matheus Carvalho, vale lembrar, é o quarto maior ladrão de bolas do campeonato e ele não jogou todos os jogos. Ficou vários jogos, principalmente no começo do campeonato, vindo da reserva e tudo mais, suspensão, porque às vezes bate um pouquinho demais, né? Meio carniceiro. Mas é uma boa dupla também, Jair e Paulinho Paula. A gente tem ali ainda o Maxime Domingues, o Sforza, JP, né, subindo ali da base, que é um garoto que tem qualidade também, embora tenha oscilado como qualquer jovem nessa situação. Então acho que a gente tem opções ali, a princípio não contrataria para essa posição, acho que até meio sem sentido pensar em contratar ali, e talvez valha até a pena emprestar o Rony Sforza, hein? Vale até a pena emprestar o Rony Sforza, porque eu não acho que ele está pronto para jogar no nosso futebol, e o Vasco gastou um dinheiro nele, certamente não é um salário baixo para ele ficar aqui também na terceira reserva, ele não vai evoluir, não vai ter crescimento nenhum, não adianta nada um jogador aqui. De repente vale a pena emprestar o Rony Sforza e vale a pena trazer de empréstimo o Cauã Barros. O Cauã Barros está sendo um destaque lá no Amazonas, na Série B, tem jogado bem. E é um jogador que no Vasco já tinha mostrado boas valências, né? Tem uma boa força física de marcação no meio, tem até uma saída de bola legal, tem uma excelente bola aérea, isso que ele é melhor. Não saiu do Vasco por questões técnicas, mas sim por desentendimento na época com o Ramon Dias, com o Emiliano Dias. Mas eu acho que dá para pensar em trazer ele de volta, e aí você poderia montar 3 duplas aí com tranquilidade, com Moura, Paulinho Paula, Jair, Matheus Carvalho, Maxime, JP, Cauã Barros. Eu não buscaria nessa primeira janela, lógico que na segunda janela tudo pode ser reavaliado, não buscaria reforços para essa posição. Para meia ali, meia de armação, a gente tem o Payet, que tem contrato até o meio do ano que vem. A gente tem Felipe Coutinho, que tem contrato até o meio do ano que vem. E a gente tem o garoto Guilherme Estrela, voltando aí de lesão, que aí tem contrato por mais tempo. Como sempre joga um jogador só ali, parece também desnecessário buscar outro meia, sempre observando questões de mercado, porque a gente tem que, tanto o Payet quanto o Felipe Coutinho são jogadores que
se machucam com frequência. O Paí é mais veterano, o Felipe Coutinho vem de problemas aí de lesão nos últimos tempos. E o próprio Guilherme Estrela, apesar de jovem, é um jogador que já vem convivendo com problemas de lesão. Então eu acho que poderia sim se pensar em mais um meia. Mas tem que ter uma oportunidade de mercado, não é um jogador que eu iria com toda a fome para sair contratando de qualquer jeito, buscando. Mas se pudesse trazer mais um meia ali, seria uma segurança a mais, obviamente, para se ter no elenco, até para jogar dois meias em algum momento, né? O Vasco tem dificuldade de jogar com dois meias, porque Payet e Felipe Coutinho são jogadores que, até pela questão física, eles acabam não compensando tanto na questão de deslocamento em campo, de marcação, mas se tiver um outro meia, um pouco mais móvel, poderia se pensar nessa possibilidade de jogar com dois meias. Então, pode ser assim, observando o mercado, vendo os jogadores que estão se destacando na Série B, mercados periféricos, mercado sul-americano, principalmente avaliando jogadores em fim de contrato também, que é sempre bom trazer esse tipo de jogador, porque sai mais barato. Então, eu acho que é uma posição a se buscar, porém não é algo que você tem que ficar vasculhando, alucinado o mercado e muito menos gastando muito dinheiro. Então, para essa posição de meio, eu manteria esses jogadores. Lembrando que tanto o Payet quanto o Felipe Coutinho têm contrato só até o meio do ano que vem. Se não forem ficar, a nossa situação para o brasileiro nessa posição pode ficar muito carente. Tá? Muito mesmo. Então, caso não tenha reforços agora, nessa primeira janela, para a posição de meia, a gente tem que já trabalhar, aí sim, com afinco para na janela do meio do ano, obrigatoriamente buscar algum jogador para essa posição, ou renovar o contrato lá dos meias que nós temos, Payet, Felipe Coutinho. Também colocando que o próprio Maxime pode jogar por ali, eu acho que não é a posição ideal, mas em alguns momentos eventuais ele pode, porque ele faz essa posição de meia volante também com tranquilidade, né? Pensando agora no camisa 9, então, resumo do meio de campo, não buscaria volante, meia eu buscaria um jogador para ter mais uma opção, mas apenas se o mercado oferecesse, sem ser um desespero, buscar para ali. Centroavante, homem de área, a gente tem Pablo Verratti, titular absoluto, a gente tem o Ryan, que é um jogador que pode sim ser uma boa alternativa, o próprio GB pode ser uma boa alternativa por ali. Não temos um 9 garantido. O Ryan possivelmente, talvez provavelmente, vai ser vendido. Todas as especulações que nós temos levam a isso, para a venda do Ryan. Então, considerando já que ele não vai ficar para 2025, nós temos Pablo Verratti e GB. O Pablo Verratti praticamente joga todos os jogos e o tempo todo. Porém, é um jogador de 36 anos, caminhando para 37 anos em ano que vem. Não dá para a gente ter essa garantia que ele vai manter para sempre essa situação de que vai jogar todos os jogos. Lesões podem acontecer e conforme ele vai ficando mais velho, se tornam mais prováveis de acontecer. Então o Vasco tem que buscar um centroavante reserva para o Verratti. Ou então manter o Ryan, pelo menos isso, né? Tem que buscar o centroavante reserva para o Verratti. Tá? Essa posição ela tá carente no elenco há algum tempo. O fato do Verratti jogar todos os jogos minimiza essa ausência. Parece que não temos essa carência, mas temos. E até para mudar o estilo de jogo do Vasco, o Verratti é um 9 referência que joga mais parado. Contra o Bahia a gente viu como que um 9 de movimentação ele oferece outras opções para o time. Então não tem que se mudar o Verratti, mas é bom ter opções, mudar o estilo de jogo numa situação que se precisa. Então o Vasco tem que buscar um centroavante ali para a reserva do Verratti. É uma contratação que não é para o time titular, porém é importante para o elenco. Tá? Tem que vasculhar aí os contratos, mercados periféricos, tem que procurar boas opções, não é uma coisa desesperadora, porque é um jogador para a reserva, mas é uma coisa necessária. Aí agora pensando no lado de campo, nossa, aí tem uma carência muito grande, né? Nós temos para essa posição Adson, David eu não vou contar, porque o David está com uma lesão grave e ele só volta no segundo semestre do ano que vem. Apesar do Vasco ter que comprar ele por questão contratual, mais um contrato mal assinado agora pelo senhor Alexandre Matos. Mas
ele é um jogador que seria até um jogador ok, nenhum espetáculo, mas não podemos contar com ele. Então vamos esquecer o David. Nos sobra o Adson, Jean Davi, Emerson Rodrigues, Rossi, Alex Teixeira e o próprio Ryan, que também faz aquela função. Ryan deve ser vendido. Rossi não deve ficar. Alex Teixeira não tem condição de jogar futebol profissional mais. Acabou para ele. Emerson Rodrigues é um jogador ok para se ter no elenco. Um cara para entrar no final de jogo, fazer uma fumaçada. Não é jogador para ser titular e sequer para ser a primeira opção no banco. Jean Davi tinha bons números no campeonato mexicano, mas parece que no campeonato brasileiro vai ter muita dificuldade de se adaptar. Ele não consegue simplesmente praticar o futebol na intensidade que nós praticamos por aqui. Parece uma criança, a bola chega nele e os zagueiros atropelam ele como se fosse nada. Então também é um jogador que não dá para contar. Nos sobra apenas Adson. Não podemos ano que vem de novo ficar improvisando laterais naquela posição. Isso é ridículo, né? Então nos sobra apenas o Adson para jogar por ali. O Maxime não é um ponta, eventualmente pode quebrar um galho, mas não é um ponta, ele é um meia volante. Então essa posição é fundamental. Aí tem que vir 2 jogadores, não um só. 2 jogadores, um para nível titular, um para nível de composição de elenco, mas que possa também jogar. Né? É a posição mais crucial do Vasco, a mais importante, mais até do que a zaga pela esquerda, é essa posição de atacante pela esquerda. Então a prioridade da janela máxima, se tiver algum dinheiro para investir, tem que ser nesse jogador. Temos também jogadores voltando de empréstimo, mas nenhum parece ter nível para jogar no Vasco. O Luca Orediano não quer jogar no Vasco, não gosta daqui, não queria vir. Então fica às vezes um pessoal falando do Orediano. Eu acho que insistir no Orediano é simplesmente de novo tomar um não na cara, o que é ridículo. O Vasco não precisa, esse clube é grande demais para ficar implorando para um jogador que é nota 7 no máximo, nunca foi craque. Luca Orediano. Além disso, tem passe fixado e com valor baixo, né, para o mercado atual. Né? Mais um contrato belamente assinado aí pelos nossos gestores. Né? Então, não conto com o Luca Orediano. Palácios é um jogador que aí o Vasco ainda tem passe dele, porém tem contrato longo lá com o Colo-Colo. Deve ser vendido, ele está forçando muito para ser vendido. O Boca Juniors tem interesse nele, não volta para o Vasco, mas de repente pinga aí algum dinheiro pela venda dele. Então a gente teria basicamente esse seria o meu cenário para 2025. Ficou bem claro que pela minha avaliação não precisa reformular totalmente. A gente vai começar mais um ano tendo um time base pronto, com a possibilidade de reforçar pontualmente. Sempre é melhor reforçar pontualmente. Você não precisa ir no mercado olhando para 10, 15, você vai no mercado olhando para 3, 4. Você tem uma lupa muito mais estreita. Claro que precisamos ver jogadores que serão vendidos. Estou avaliando a situação atual. Estou pensando apenas que no começo do ano que vem sai o Ryan, que eu já não estou considerando. E o Vasco deve ganhar um dinheiro com as vendas também do Orediano, do Capasso e possivelmente do Palácios também. Então, com isso tudo, entraria cerca de 100 milhões de reais em vendas no começo do ano. E aí não coloco como opção outras vendas, mas sempre o mercado é que manda. A vida até o próprio jogador força. Né? Mas sem considerar isso, com o elenco que temos, eu buscaria um goleiro reserva para o Léo Jardim, um zagueiro pela esquerda como titular, possivelmente um outro zagueiro pela direita reserva. Como opção meia ali também reserva, mas essa aí seria até a posição que daria para deixar para lá. Um centroavante para a reserva do Verratti e a prioridade máxima, jogadores para jogar pelo lado de campo. O Vasco tem a possibilidade do ano que vem de não montar um time estrelado,
tá? Mas montar um time competitivo que vai disputar uma competição sul-americana, Libertadores, Sul-Americana, qualquer que seja, é um campeonato a mais, um calendário mais cheio. Então precisamos ainda mais de elenco e dá para contratar bem sem gastar muito dinheiro. Fortaleza está aí mostrando isso toda a temporada, sempre um time muito competitivo e sem gastar trilhões no mercado. Para isso tem que ter scout bom, departamento de análise bom, competência e planejamento. Vamos mostrar isso? Não mostramos na última janela. Temos mais uma oportunidade para o senhor Marcelo Santana. Não adianta apenas pedir sacrifício para a torcida sem oferecer nada em troca. Queremos também receber um carinho, um afago, afinal, somos torcedores apaixonados, não somos idiotas e nem escravos da nossa paixão. Concorda com esse vídeo? Discorda desse vídeo? Deixe um comentário aqui embaixo. Fala a sua opinião. Precisa reforçar pontualmente? Em quais posições? Precisa remontar o time todo? Deixe um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você saber sempre quando tiver vídeos novos. Pretendo postar vídeos todo dia, nem sempre é possível, mas no máximo de dias possíveis, ok? Conto com você, a missão aqui é sempre exaltar o tamanho do maior clube, da maior instituição esportiva do futebol brasileiro. Até o próximo vídeo, valeu! Saudações vascaínas!